Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. A Bíblia é a eterna palavra de Deus inspirada. E a base dessa mensagem está escrita em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. A Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras. Nela contém a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita aproximadamente entre o ano de 1500 a.C. e o ano 100 depois de Cristo, por cerca de 40 homens durante um período de 1600 anos. O centro da Bíblia é Jesus. Tudo nela aponta para o Filho de Deus que veio em forma humana para dar aos que creem a remissão dos pecados e a vida eterna. Portanto, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais hão de passar. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus inspirada subsiste eternamente. Assim sendo, somente o Espírito Santo poderá nos ajudar na sua interpretação. Por esta razão, é necessário orarmos antes de ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que possamos compreendê-la e aplicá-la corretamente em nossa vida espiritual. O crente que medita na Bíblia diariamente e faz dela sua própria intérprete, mediante a ação do Espírito Santo, compreendê-la-á corretamente. Não se deve ler a Bíblia com o propósito de causar balbúrdias, discussões ou engano no meio do povo de Deus. A Bíblia deve ser lida com humildade de coração, pois é aos pequenos e simples que Deus revela a sua sabedoria. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus ocultou a sua palavra dos sábios entendidos, mas revelou aos humildes de coração por meio do seu Espírito Santo. Portanto, ao meditar nas Sagradas Escrituras, lembra-te de que estás meditando na eterna palavra de Deus inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O termo grego que mais se aproxima do vocábulo português inspiração neste texto de 2 Timóteo é a palavra telpneustos, que literalmente significa soprado por Deus, mediante o hálito e o poder divinos. O Espírito Santo moveu os autores da Bíblia com tal precisão que o que eles deixaram escrito refletem com exatidão o que o próprio Deus quis dizer. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, admoestar, corrigir e instruir em toda a justiça. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas e os apóstolos deixaram bem patente os sinais da inspiração divina em suas respectivas obras. Isso significa que os 66 livros das Sagradas Escrituras, na sua expressão original, são inteiramente dignos de confiança, tanto quanto a voz do Espírito Santo. O trecho de 2 Pedro citado acima mostra-nos que nenhum dos autores das Escrituras Sagradas jamais dependeu do seu próprio raciocínio ou da sua imaginação no processo da escrita. Entretanto, escreveram e falaram a palavra de Deus movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! A expressão movidos pelo Espírito Santo pode soar como se os homens santos de Deus estivessem no meio da correnteza do Espírito Santo e fossem impelidos por ele. Mas um exame mais profundo das Escrituras mostra-nos que o próprio Deus os ensinou. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. O Senhor Jesus confirmou a plena inspiração no Antigo Testamento quando disse: e a Escritura não pode ser anulada.
Esse enfoque é uma inspiração completa, pois envolve as próprias palavras das Escrituras que não podem serem anuladas. A própria Bíblia Sagrada enfatiza a inspiração real dos escritores. Em alguns casos, Deus falou com eles em voz audível. Em outros, deu-lhes revelações por meio de sonhos e visões. Falou-lhes também de maneira que lhe viessem a reconhecer a voz, como vemos no trecho de Amós, capítulo 3, versículos 7 a 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Até em sua ira, Deus é misericordioso, sempre advertiu a seu povo por meio de sua palavra revelada aos profetas, antes de castigá-lo. Portanto, não despreze as advertências da palavra de Deus que nos alerta contra o pecado e suas consequências. Deus usou seus profetas para advertir seu povo, para não serem pego de surpresa e nem se queixasse ao chegar o momento do castigo. Mas o povo não queria arrepender-se. Suas advertências são uma forma em que Deus lhes mostra sua misericórdia. Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. As advertências sobre o pecado e do castigo que há de vir no último dia está revelado na palavra de Deus e se aplicam a todas as pessoas, sejam do passado, presente e futuro. Por causa das advertências contidas na eterna palavra de Deus, não haverá desculpas para os pecadores que rejeitaram a Jesus e a sua eterna palavra. Portanto, não podemos negligenciar ou deixar de ouvir a eterna palavra de Deus inspirada. Jeremias, certa vez, decidiu não mais profetizar, pois parecia-lhe que ninguém o estava ouvindo. Mas a palavra de Deus em seu coração tornou-se como um fogo que lhe ardia nos ossos, e ele viu-se compelido a dar continuidade ao seu ministério. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Portanto, rejeitar, negligenciar ou abandonar seu ofício ministerial de levar a eterna palavra de Deus aos necessitados causará fogo ardente no coração que será encerrado nos ossos, trazendo sofrimento em sua vida espiritual. Portanto, queridos, não deixe de ouvir as advertências da eterna palavra de Deus inspirada. Volte-se para ele novamente, pois Deus é misericordioso em perdoar. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e a sua família. Amém.